uma tese de repercussão geral para esse momento hoje em que analisaremos a ADI, houve mudança significativa do plenário. Então, obviamente, se isso poderá ser rediscutido via ADI, o que foi discutido no RE. Então, eu só quis fazer essa observação a partir do relatado por Vossa Excelência, porque essa é a questão mais importante que nós vamos discutir hoje. Todas as outras questões, ninguém tem dúvida sobre a constitucionalidade. Ministro Zanin, por favor. Obrigado. Só para lembrar que o recurso extraordinário não transitou em julgado. Existe embargos de declaração, de forma que ali não há uma decisão também definitiva. Então, só para complementar com essa observação. Exato. Tanto que na pauta seguinte seria os embargos de declaração, mas a grande questão é se na ADI nós vamos poder rever o mérito julgado, o que já foi julgado o mérito. Lá somente seria uma omissão, contradição, no caso de embargos. É importante pontuar, porque, na verdade, eu vou passar rapidamente pelos outros pontos e vou ficar somente nessa questão. Essa era a questão controvertida, saber se quem está no regime de transição está cogentemente no regime de transição ou se pode optar pelo regime. Então, presidente, com todo respeito, não parece que essa seja a questão mais importante. Essa vai ser a segunda questão mais importante. A primeira é se aqui nessa ADI nós vamos poder rever o que já foi definido no RE. Aí, como observou o ministro Zanin, a questão no RE ainda está em aberto. O mérito não, só os embargos. Sim, os embargos de declaração reabrem. Então, para deixarmos bem claro, né, que se houver uma revisão, nós acabamos revendo uma decisão já dada num plenário por outro plenário, só para pontuar essa questão. Eu acho que nós podemos até ter, não quero falar do caso, porque obviamente nós temos vários precedentes nessa situação em que paralelamente circulam ou tramitam ADIs e REs, podemos ter uma situação, claro que a decisão no controle concentrado é dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes. E, eventualmente, se tivéssemos uma decisão em RE, ela seria passível de revisão nos embargos de declaração. Isso também seria possível de ser feito. Há precedente, ministro Gilmar. Eu acho que o Tribunal de Provimento de Embargos de Declaração, porque supervenientemente, em ação direta, o Supremo decidiu de forma diversa. Tem precedente nesse sentido, mas ainda não estamos pré-julgando. Vamos ouvir o voto do ministro Alexandre. Não, presidente, eu não estou dizendo que não é possível. Eu quero que fique claro exatamente que essa ADI pode ser utilizada como embargos infringentes em relação ao recurso extraordinário. Essa é a questão que se coloca. Então, presidente, o primeiro tópico, eu passo rapidamente, foi arguído nas ADIs a inconstitucionalidade formal da Lei 9876 de 99. A Confederação requerente impugnou sob o argumento de que o projeto de lei da qual decorreu a aprovação da lei não teria observado o preceito do artigo 65, parágrafo único da Constituição, que impõe no processo legislativo federal a devolução da proposição à casa iniciadora no caso de alteração substancial na apreciação realizada pela casa revisora. A questão da alteração substancial feita pela casa revisora, que aprova, mas de forma bem alterada, ter que retornar. Eu afasto essa inconstitucionalidade formal porque cito aqui no voto vários precedentes. Na verdade, uma adequação de redação ela não significa uma alteração substancial. Não é possível aqui constatar, nesse caso, que houve uma alteração substancial na redação. O que houve, e ocorre várias vezes no processo legislativo, um artigo somado com outro, uma emenda substitutiva, uma emenda aglutinativa, sem alterar propriamente o efeito normativo que produzirá a norma após ser aprovada. Então, eu afasto, mantendo inclusive o que o plenário da Corte já havia decidido
em sede cautelar. O segundo ponto é o período de carência para a concessão do salário maternidade de determinadas seguradas. A impugnação do artigo 25, inciso 3º, e artigo 26, inciso 6º, da Lei 8.213, de 91. Como sabemos, a legislação previdenciária fixou períodos específicos de carência para a concessão de determinados benefícios. Nesse contexto, após a edição da Lei 9876, de 99, houve a necessidade, passou a existir a necessidade de determinadas seguradas, e essas seguradas são aquelas contribuintes individuais, também as seguradas especiais e as seguradas facultativas, que essas seguradas passassem a recolher ao menos 10 contribuições mensais como condição para que pudessem pleitear o salário maternidade, afastando expressamente a carência para as demais categorias de beneficiadas, ou seja, houve esse destaque em relação às contribuintes individuais, às seguradas especiais e às seguradas facultativas. É importante salientar, e esse é um ponto fulcral aqui nessa ADI, que esse dispositivo que estabeleceu isso, na verdade, essa nova alteração, ela não trouxe grandes transformações do que era o dispositivo originário da lei. Então, mesmo após a alteração, e sofreu uma nova alteração com a Lei 13.846 de 2019, o que houve foram pequenas alterações terminológicas, topográficas. Continuou havendo a regra da não necessidade do período de carência e a exceção para essas três hipóteses. Os requerentes argumentam que exigir um período de carência nessas hipóteses restritas violaria os preceitos constitucionais consubstanciadores do direito à licença maternidade, igualdade de condições entre trabalhadores urbanos e rurais, da equivalência de benefícios e da proteção constitucional à maternidade. Eu afasto esses argumentos. Me parece que o que a Constituição Federal garantiu à mulher trabalhadora, sem prejuízo de sua remuneração ou do seu vínculo empregatício, foi a licença gestante por um período de 120 dias, contemplando de forma expressa as seguradoras empregadas, sejam urbanas, sejam rurais, as trabalhadoras avulsas e, por fim, as empregadas domésticas. Essas previsões foram repetidas pela lei, não há nenhuma... Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre a revisão da vida toda. O tema mais importante do momento, que é o tema 1102 e o julgamento marcado para o próximo dia 10. Isto pode mudar a sua aposentadoria, meu amigo, você que já entrou com processo, você que está aguardando essa decisão lá do Supremo Tribunal Federal. É informação importante que eu trago para você nesse momento. A revisão da vida toda permite incluir o cálculo da sua aposentadoria, os salários anteriores a 1994. Isso pode aumentar o benefício de quem teve bons salários antes do Plano Real. Essa informação é uma das informações importantes para você, meu amigo, que está acompanhando as decisões lá do STF. Situação atual. Em 2022, o STF decidiu a favor de você, meu amigo aposentado, mas ainda não definiu como isso será aplicado. O julgamento foi muito importante, mas foi suspenso. Mas volta agora no dia 10 de abril. Você, meu amigo aposentado, que tem aguardado essa decisão, essa esperança lá, essa decisão que vem lá do STF, vai decidir se o aposentado pode optar pela regra mais vantajosa. Essa decisão
essencial para a revisão da vida toda. Realmente vai valer a pena para você que já está com processo, você que já está com causas definidas sobre esse assunto. Temos as ADI 2110, 2111, essas ações disputam tributo, mas afetam o orçamento da União e pode ter reflexo indireto nos direitos sociais, como a Previdência. Você que acompanha a notícia e a informação não deve deixar de acompanhar os próximos andamentos, porque está chegando o dia. O que esperar desse julgamento? O STF pode confirmar, limitar ou até reverter o direito à revisão? Por isso é importante, meu amigo, que você acompanhe, para que você fique atento e busque orientações essas que você, meu amigo, que tem acompanhado os debates, as críticas e as decisões importantes do Supremo Tribunal Federal. Você não pode ficar de fora. Se você se aposentou nos últimos 10 anos, revise sua carta de concessão, procure um especialista, não espere o julgamento para agir. As decisões são muito importantes. Quem sabe você não pode ter também uma revisão do cálculo da sua aposentadoria, mesmo não sendo essa sobre o tema 1102. Agora, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário, fique ligado. Após o julgamento, voltamos com todas as atualizações desse debate, que será muito importante para você, meu amigo, minha amiga. Esse debate que traz decisão importante para você. Por quê? Porque são julgamentos importantes que tratam de um assunto mais do que importante, que é a revisão do seu benefício, da sua aposentadoria. Então, meu amigo, não deixe de acompanhar as decisões, porque nós traremos aqui, porque você não pode ficar de fora das decisões lá do Supremo Tribunal Federal. É um direito teu, é um direito nosso, e eu conto com a sua participação. Deixe seu comentário. Essa semana será uma semana decisiva para todos nós. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Aplicar a decisão da revisão da vida toda. E passo ao voto. Farei uma síntese do voto. Aqui, como já dito da tribuna, a questão consiste em saber se a suspensão do processamento de demandas relativas ao tema 1102 de repercussão geral deve ser mantida mesmo após as decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 2110 e 2111, que trataram da chamada revisão da vida toda. Eu já proferi algumas decisões no sentido de manter a suspensão das ações na forma que havia sido estabelecida no tema 1102 da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Verifiquei que alguns colegas, inclusive desta primeira turma, têm adotado uma solução diversa no sentido da improcedência das reclamações para determinar, permitir o julgamento das demandas a partir das ADIs 2110 e 2111. E estou evoluindo a minha compreensão para manifestar o entendimento de que a partir do julgamento dessas ADIs, como eu disse, que trataram da revisão da vida toda, em 2024,
houve a superação da tese do tema 1102 de repercussão geral, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando fora indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade. Nesse contexto em que houve pronunciamento do órgão máximo da Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do tema 1102 de repercussão geral, entendo que os processos sobre o tema da revisão da vida toda devem voltar a tramitar. A livre tramitação dos processos sobre o tema 1102 prestigia o direito à razoável duração do processo e também ao que foi decidido, evidentemente, naquelas ações de controle concentrado. Então, a partir dessa compreensão, revejo o posicionamento anterior para alinhar o meu entendimento ao manifestado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal para julgar improcedente esta reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. Como houve a angularização da relação processual, condena o reclamante ao pagamento de honorários de advogado, que fixo no valor de R$1.000, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a ser executado perante as instâncias ordinárias, respeitada a justiça gratuita à hora concedida. Então, esse é meu voto. Faço, então, uma evolução da minha compreensão e ouço agora o voto do ministro Flávio Dino. Presidente. Pois não, ministro Alexandre. Eu não tinha recebido, cumprimento primeiro Vossa Excelência, os colegas, doutora Cláudia, eu não tinha recebido o voto de Vossa Excelência e, na verdade, nos vários julgamentos das duas turmas, a questão é meio empatada. E agora, recentemente, no embargo de declaração, nas ações diretas, ou até por sugestão do ministro Toffoli, houve uma modulação em relação a como aplicar a decisão da revisão da vida toda para aqueles que já tinham decisões favoráveis, o que, eu reitero, justifica até que esteja findado o julgamento das ADIs, a suspensão. Então eu antecipo, independentemente do voto do eminente ministro Flávio Dino, que eu pedirei vista nessa reclamação. Olá, meus amigos, aposentado, pensionista, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no canal. Quero agradecer a todos vocês que têm participado, deixando seu comentário, indignado com a situação da revisão da vida toda. Como todos já sabem, a revisão da vida toda foi suspensa, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e nós estamos aqui trazendo informação. Nós sabemos que cada um de vocês tem os seus processos estão na mão dos seus advogados, eles responderão pelos processos que estão tramitando na Justiça, inclusive estão em repercussão lá no Supremo Tribunal Federal, o julgamento, uma decisão. Muitos processos, como todos já sabem, foi, infelizmente, no final do ano, foram transitados em julgado, e infelizmente, apesar dos seus advogados terem entrado, pedindo, não foi visto, E infelizmente, quando um processo transita em julgado, meu amigo, é muito difícil. Eu quero pedir aqui, desculpa por vocês aqui, porque com essa virada de tempo a gente acaba ficando resfriado, de repente, a gente fica, a gente está falando e está fungando o nariz assim, ó. Isso é normal, quando a gente, fica resfriado, inclusive, eu quero aqui falar para meus amigos, que tome muito cuidado, tome suco, bastante suco, procure se alimentar direitinho, cuidado com a saúde, Estamos em busca de um processo moroso, um processo angustiante, mas não deixe de cuidar da saúde. Procure seu médico com frequência, um cardiologista, porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente precisa
passar por um cardiologista, né? E para ver como é que está a situação, né? Ele vai requisitar exames, né? Hoje nós temos o sistema SUS, né? Às vezes a tua clínica da família, ela pode te atender e te ajudar, né? Agora, se você marcou uma consulta para daqui a 8 meses, você retorna lá e eles têm que te atender. Por quê? Porque você tem mais de 60 anos, tem prioridade na consulta, você tem prioridade. Você que tem mais de 60 anos, você chega no posto médico, marca uma agenda, uma consulta para daqui a 6 meses, você tem prioridade de ser atendido. Talvez você não possa ser atendido naquele momento, mas possa ser atendido no outro dia seguinte. Eles precisam fazer isso, é o direito do idoso. Os idosos com mais de 65 anos, às vezes a pessoa marca uma consulta, né, para daqui a 3, 4 meses. Né? Isso eu estou falando porque isso acontece com qualquer um. Então eu recebo esses comentários, então eu estou tentando aqui só passar essa informação. Né? Você tem direito, né, a ter o atendimento, né, que você precisa. Às vezes você aparentemente você está bem, mas às vezes a pressão sobe, está disparando, né? E você precisa passar por um clínico, de repente por um especialista, né? E como você sabe, o aposentado, né, não está tendo condição de pagar plano de saúde, não é verdade? Então o sistema de saúde que o Brasil fornece, ele é muito útil e tem lá o atendimento necessário para você, né? Eu estou falando isso porque eu estou resfriado, então eu quero que vocês, meus amigos, se cuidem, tenham saúde, né? E aproveitando, deixe seu joinha, se inscreva no canal, assista os meus vídeos. Eu trago aqui falando da revisão da vida toda, falando sobre os vigilantes, né? Essa angústia também que está sendo processo do vigilante, lá o tema 1209. Nós trazemos informações porque nós estamos cansados, a verdade é essa. Né? Você, meu amigo, já está cansado de ver decisões, indecisões que na realidade não acontecem. É muito triste quando a gente quer ver uma coisa resolvida e não consegue ver. Isso aí é angustiante, né? Isso aí deixa demais a pessoa que é idoso, né? Eu já até falei sobre isso, que gosta de honrar os seus compromissos, então ele quer os seus compromissos honrados. Só que infelizmente, meu amigo, está sendo muito difícil, não é verdade? Aí alegam-se que não tem dinheiro para pagar. Tem dinheiro para pagar, né? Alegam-se que se pagar a revisão da vida toda, a Previdência acaba. Meu Deus do céu, que justiça, né, fazer isso, né? Você concorda comigo? Deixe aí nos seus comentários, você concorda com isso? Você que contribuiu, né, antes de 94, né? Com altos valores para a Previdência Social e hoje está ganhando esse salário, né, salário mínimo, mas você contribuiu, né? Muitas pessoas falam assim, não, mas ganhando salário mínimo está bom, mas você imagina, você colocou o dinheiro lá e não teve um reajuste, então o que teu advogado está pedindo é mais do que justo, não é verdade? É mais do que justo que ele está pedindo, mas infelizmente, meu amigo, isso assim funciona. Mas vocês que estão unidos nessa força, nesse combate, olha, meu amigo, se depender de vocês, olha, a revisão da vida toda, ela dá uma virada e ganha. Porque nós estamos vendo, desde 2022, uma luta. Mas está de parabéns esses meus amigos aposentados, que chegam aqui no canal, deixe seu comentário, esse nosso amigo, essa nossa amiga, que não desistiu da revisão da vida toda. Por quê? Porque se a revisão da vida toda tivesse acabado, ela não teria sido cancelada, né? O julgamento para outra data, né? Outra data que vai acontecer. Então, você vê que os que estão ali no embate, né? Então, são guerreiros, estão de parabéns por essa luta empenhada, porque se você olhar aí nas grandes mídias, eu não preciso citar o nome, né, na TV, né, você olhar aí, você não vai ver ninguém falando da revisão da vida, você vai ver aqui no YouTube, né, advogados falando, pessoas que estão chegando aqui falando, pessoas do povo falando, reivindicando, vai ver o aposentado aqui lutando,
Então você vai ver pessoas aqui lutando, porque lá você não vai ter esse direito não, meu amigo, porque aqui nós falamos a verdade, então nós trazemos aqui as informações. Infelizmente, quando a gente chega aqui, e às vezes até eu coloco algum vídeo aqui, repetindo cenas, né, lá do julgamento das ADIs, é porque a gente não quer deixar morrer essa esperança. Então, cada vez mais você vai vendo que é preciso a revisão da vida toda não ficar calado. Porque quando você se cala, quando a voz se cala, é porque não existe mais jeito. Em primeiro lugar, nós acreditamos em Deus. E depois, nós temos que acreditar que a justiça possa ser feita em favor dos aposentados. Não é verdade? Então eu conto com você, meu amigo, minha amiga. Quero aqui mandar um abraço, né, para o pessoal Rio de Janeiro, São Paulo. Um abraço para você aí, São Paulo, você que está nessa luta aí com a família, né? Um abraço aí para os guerreiros aí de São Paulo. Fortaleza, meu amigo lá de Fortaleza. Um abraço a todos de Fortaleza. Rio Grande do Sul também tem participado também. Muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço a todos vocês, porque nós estamos voltando a falar com você sobre a revisão da vida toda. Chega da gente ficar por trás das cortinas sem coragem de falar. Por quê? Nós temos o direito, a Constituição ela nos dá o direito de falar, de reivindicar os nossos direitos. Apesar de que muitos não querem que a gente fale. Por quê? Porque estão interessados só em dinheiro. Estão interessados em dinheiro, então não quer que a gente fale. Mas nós estamos aqui para falar. É um direito que você tem como cidadão. Nós não temos direito de ofender ninguém, de humilhar ninguém, mas de reivindicar os nossos direitos que está sendo evaporado, né? Vamos dizer assim, diluído na água. Nós temos o direito de falar, não é verdade? Você concorda comigo? Então deixe nos comentários aí, porque é muito importante a sua participação no canal. E eu agradeço a todos vocês. Se eu não puder, né, deixar um joinha, não der tempo, mas vocês aqui já estão sendo agradecidos de coração. Agora, eu gostaria que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscrevesse no canal. Meu canal, nós trazemos aqui informações, trazemos entretenimento, né? Você que acompanha aí, você tem visto, nós trazemos, ultimamente eu estou trazendo muitas informações, mas nós temos que trazer informações sobre tudo que está acontecendo, contra os nossos direitos, né? Nossas reivindicações. Então aqui você vai encontrar isso. Vai encontrar entretenimento também, algum vídeo falando sobre outra coisa, mas aí é coisa que, se você gostar, você curta, porque você estará me ajudando a continuar trazendo para você uma mensagem de fortalecimento. Em primeiro lugar, acredite em Deus e depois acredite em você, ninguém mais. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Olá, meus amigos, mais uma vez eu quero agradecer aqui a participação de vocês no canal sobre o tema Revisão da Vida Toda. É claro que todos essa semana estarão ligados, concentrados, e nós dependemos que você deixe seu like, participe. Por quê? Porque nós estamos falando de um tema muito importante, que é o tema 1102, um direito já conquistado e que no próximo dia 28 você estará tendo uma decisão importante. Então é bom, eu quero chamar a atenção de você, meu amigo, que contribuiu antes de 94 com maiores salários e hoje recebe um salário mínimo. Eu quero aqui que você participe, né? Você deixe, né, o que você está achando das decisões, né, que estão sendo pautadas lá pelos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal com relação ao tema da revisão da vida toda, né? Você sabe que essa última semana foi uma semana decisiva, né, e semanas de discussão sobre esse tema, onde, né, você viu aqui na plataforma do YouTube muitos comentários a respeito da revisão da vida toda. Eu coloquei ontem, né, uma chamada de uma sessão extraordinária, né, que teve, né, de julgamento das ADIs, para que você entenda o que é a revisão da vida toda,
porque às vezes você já assistiu esse vídeo, mas de repente tem um nosso amigo que ainda não assistiu. Então nós temos que chegar o máximo de pessoas enganjadas nesse assunto, porque é um assunto importante. Nós sabemos que aqui na plataforma do YouTube tem excelentes pessoas trazendo informações, grandes advogados trazendo a notícia até vocês, e nós estamos aqui trazendo uma informação, porque a informação ela é importante, e hoje nós temos o direito de falar, né? Quando chega até nós o direito de falar, que está querendo até acabar com o direito que a gente tem de falar, nós não temos direito de ofender ninguém. Aliás, nós não temos direito de ofender ninguém, né? Seja ele uma pessoa, né? Uma pessoa, vamos dizer assim, seja um órgão mais alto, né? Dos ministérios, nós não temos direito de ofender ninguém. Nós temos direito de cobrar, né? O que é de direito do povo nosso, né? Nós temos o direito de falar, de não concordar com as coisas que vêm acontecendo. É claro que é um julgamento que teve causa ganha, né, em 2022, e hoje, em 2025, você vê, né, aí pelos vídeos, né, que eu tenho até colocado com relação ao julgamento, na fala dos ministros, não é a minha fala, é a fala dos ministros, pautando sobre o tema revisão da vida toda. Olha que dificuldade, é muito difícil. Eu peço a você que deixe o seu like, deixe o seu comentário, da onde você está participando. Isso é muito importante, porque é um interesse público, é um interesse do cidadão aposentado, você que trabalhou em área de risco, né? Trabalhou em área insalubre, em profissões insalubres, você que arriscou a sua vida, né? Ninguém sabe o que é. Alguém, né, dos antigos que estão nessa luta sabe, mas os novos não sabem o que é essa luta. Sabe o que é trabalhar numa usina, sabe o que é trabalhar, né, num alto forno, né? As pessoas não sabem. Sabe o que é ficar a noite toda acordado, né? Olhando máquinas e sem poder dormir, que se a máquina não para. Tem máquinas que trabalham, né, 24 horas e são pessoas que têm que revezar os seus turnos e ficar ali, ou então muitos que trabalharam acordado também na área, né, da segurança, ou trabalharam em 2 empregos, sair de um plantão, entrar no outro, e hoje está ganhando salário mínimo. Eu gostaria que você deixasse aí, da onde você está nos assistindo, acompanhando esse vídeo, né? Por quê? Porque é uma semana muito importante com essa decisão. Por isso, eu gostaria do seu engajamento, porque nós precisamos de você. Eu estou aqui, né, trazendo uma informação que é o que vai acontecer. Talvez você diga assim, mas eu já sei que vai ter agora no dia 28. Mas por isso eu tenho trazido aqui as informações que são importantes para o meu amigo aposentado, esse meu amigo que está na luta, né, como eu estava falando, né, esse que trabalhou no setor insalubre, né, muitos minério, trabalhou com minério, trabalhou, né, em áreas de alto risco, né, como eu falei sobre o forno, né, metalúrgica, siderúrgica. Esses profissionais ganhavam, né, um salário alto, né, dobravam turnos, e hoje se encontra ganhando um salário mínimo ou um pouco a mais. E a revisão da vida toda trouxe para ele uma esperança, né? Quando o seu advogado disse que não, você vai ter direito, fez o cálculo e através, né, de setores contabilísticos, né, fez ali e disse que ele teria direito. E ele, nessa esperança, já se passam anos de decisões, indecisões, né? Então isso é muito difícil, muito triste, mas nós temos que ter esperança. Nós não podemos perder a esperança. Nós sabemos que a fé, né, a esperança é a última que morre. Então por isso eu estou trazendo aqui essa chamada. Nós vamos, durante essa semana, eu vou tentar trazer aqui também, né, você que me acompanha, eu vou tentar trazer aqui, nós vamos tentar trazer, né, um vídeo ao vivo falando sobre a revisão da vida toda, e que você participe, né, que você, né, se eu tiver uma chamada ao vivo, você entre, né, deixa aí o seu comentário, a sua indignação, porque na verdade
né? É uma indignação, porque quando a pessoa fica idosa, muitos, né, começam a ter problemas, depressão, outros trabalharem em setor, né, setor muito insalubre, hoje tem a saúde debilitada, né, problemas respiratórios, tem pessoas que precisam usar até aqueles aparelhos de oxigênio para respirar. Olha a dificuldade que é e ter dinheiro para isso, né? Porque nem planos de saúde, muitos não cobrem, né? Então fica uma dificuldade para a família, para o filho, né? Para a esposa, né? Para o neto, alguém que tenha condição de arcar essa responsabilidade com uma pessoa que está precisando, né? Eu sei que talvez não seja o teu caso, mas muitos casos acontecem e nós sabemos quantas pessoas trabalharam contribuindo, né, com salários altos e hoje estão ganhando apenas um pouquinho a mais ou até mesmo um salário mínimo, porque é o que eles comentam no nosso aqui, quando eles deixam o comentário, né? Então, são coisas que a gente vai continuar falando, como a gente fala aí sobre a aposentadoria especial dos vigilantes, o tema 1209 também se encontra lá no STF. É muito desgastante isso tudo, mas nós temos que falar, né? Nós estamos aqui para falar e agradecer aqueles que estão participando. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito para receber as informações. Eu aqui não falo só sobre revisão da vida toda, eu trago essa informação porque são muitas pessoas, muitos aposentados que precisam de uma informação, né? Eu tive, no começo do ano passado, pessoas estavam chegando até mim dizendo: está havendo desconto no meu benefício, eu estou pagando lá já há um ano quase, R$80, o outro, está descontando R$50 todo mês, eu não sei de onde está descontando. Eu falava: eu estou em contato com a Previdência Social. Tanto é que agora surgiu, né, o que vocês estão vendo aí, as notícias sobre o desconto indevido, né, vai ser estornado para os aposentados, mas estava tendo desconto. Muitos não autorizaram aquele desconto porque fizeram um empréstimo, né? Tem amigos que fizeram empréstimo e ficaram descontando, né? Então, muitos queriam saber a base, o teor desse desconto, porque está descontando aqui R$60, R$70, mas você bota R$70 em 10 meses, dá R$700. Olha quanto que está desconto. Outros estão, infelizmente, né, empréstimo que não fez, está acontecendo, né, e aí muitas das vezes tem que procurar a justiça. É muito difícil. Você que é aposentado, não passe suas informações pessoais para ninguém. Ligou, recebeu ligações que você não conhece, não dê informações, não passe número de senha, código, não passe nada, e nem diga que concordou com nada, porque hoje, infelizmente, está uma praga que eles estão fazendo coisas que a pessoa não fez e na hora vem um desconto. É muito triste. A Previdência Social, ela não liga, não manda funcionário na sua casa, não liga, não faz nada. Tudo que você quer saber é pelo aplicativo do Meu INSS. Se eles mandarem alguma informação pelo aplicativo do Meu INSS para você, aí sim, aí você vai entrar em contato com a Previdência e vai saber se está havendo alguma situação diferente no seu pagamento, no seu benefício. Fora isso, não dê informações, não passe informações. Hoje é uma ligação, eu mesmo já recebi ligações, recebo ligações. Você quer dizendo que o banco bloqueou e não sei o que, eu tive conta bloqueada. E é chato, porque você tem que resolver uma coisa que você não estava nem fazendo e você começa a se enrolar. Ainda bem quando eles não conseguem fazer saque, não conseguem fazer nada, a tua conta automaticamente ela só é bloqueada e você consegue pegar o cartão de volta. Então, fica ligado porque muitas pessoas ligam, vão aproveitar dessa situação, vão te ligar, te oferecer benefício. Ninguém está dando dinheiro, a verdade é essa, ninguém está dando dinheiro para ninguém, né? A gente, para conseguir, né, ganhar aí um processo aí que é da revisão da vida toda, olha a dificuldade
que está sendo, não é verdade? Então eu agradeço a sua participação, desde já mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado. Olá pessoal, hoje eu trago uma atualização importante sobre a revisão da vida toda. Vamos falar o que a Defensoria Pública da União fez recentemente, o que essa tal modulação dos efeitos, como isso pode afetar quem já tem um processo na Justiça antes da reforma da Previdência de 2019. Fica comigo até o final. Eu vou explicar tudo com clareza. Nós estamos aqui trazendo informação sobre revisão da vida toda. Meu amigo, minha amiga que acompanha o canal, desde já vou agradecendo a companhia de vocês, a participação. Não deixe de deixar seu comentário, sua participação, ela é muito importante nesse processo da revisão da vida toda. Por quê? STF, a reforma da Previdência, como fala nos tribunais. A revisão da vida toda é um direito que pode permitir o recálculo, né, da aposentadoria, né, considerando todas as maiores contribuições, né, do segurado. Inclusive, né, aquelas antes de julho de 94, né, que atualmente não... elas são descartadas pelo INSS, como você já sabe disso aí, né? A gente tem sempre falado, então mas nem todo mundo sabe, né? Depois de idas e vindas, o STF reconheceu o direito à revisão em 2022. Mas o que acontece? O processo ainda não terminou. O grande ponto da discussão agora é a partir de quando este direito... Isso se chama modulação de efeito. Quer dizer, uma coisa chama a outra, né? Então tem a modulação dos efeitos, né? Então, uma coisa que você, meu amigo, que acompanha os canais que falam da revisão da vida toda, não pode ficar de fora, né? De se interagir, de participar, de deixar o comentário, né? E demais agora, quando a Defensoria Pública da União, ela né, deixou alguma coisa, né, nesse mês, né, houve uma manifestação muito importante no processo, né, da revisão da vida toda, né? Ela defendeu quem entrou com a ação judicial antes da reforma. Isso é muito importante, né? Ou seja, antes de novembro, né, de 2019, né? Então, deve ter o direito garantido com o STF, né, mesmo que venha limitar, né, os efeitos da decisão para o futuro. A DPU, né, argumenta que seria injusto prejudicar essas pessoas que confiaram, né, na justiça e agiram antes da mudança, né, das regras, né, da Previdência. Então, isso é muito importante, né? Esses acontecimentos, esses fatos, né? Então, você que tem acompanhado, né? E nós temos aí falado, nós sabemos que tem muitos, né, que já se entristeceram porque foi comentado, né? E já foi, né? Já houve até trânsito em julgado. Então, fica muito difícil. Mas nós estamos aqui trazendo informação, né? O que o seu advogado passar, aí é ele que é o seu advogado, nós estamos só passando uma informação, né? Então, a partir de quando uma decisão do STF, né, passa a valer para quem, né, a Advocacia Geral da União, né, ela quer a decisão, só beneficia quem entrou com a ação até a data do julgamento no STF 2022, ou seja, quem entrou depois, né, pode ficar de fora, né, dependendo lá do julgamento. Mas a DPU está tentando, né, defender quem já estava, né, com o processo em andamento antes da reforma da Previdência. Isso é muito importante, né? Deve ter o seu direito reconhecido independente da modulação, do que vai acontecer agora.
porque é uma decisão muito importante. Então, por isso, nós estamos aqui trazendo para você informação. Informação, elas são muito importantes, né? E você tem que, né, ajudar, né? Quando você ajuda, quando você deixa o seu comentário, quando você participa. Quando você participa, isso aí é muito importante. Por quê? Porque está mostrando que está tendo interesse. Você está com o processo lá, né? Se o STF, né, viu, né, lá que já tem ação, né, várias ações em andamento e pode ser prejudicado, isso traria mais, né, mais uma transparência do STF lá, né, através dos direitos, né, do aposentado que está com esse processo. Mas se prevalecer a proposta da Advocacia Geral da União, muita gente pode ficar de fora, inclusive os que ainda estão na fase de recurso. Então, decisões e decisões, né? Decisões que está agora, né, para o próximo dia 28 de maio, né? E nós vamos aguardar, mas nós não vamos parar de falar, vamos trazer aqui os nossos comentários, você que acompanha aí as notícias, a informação, é muito importante. Nós trazemos aqui no canal, nós falamos sobre o tema 1209 do vigilante, né? Então, é muito importante que você acompanhe, porque as decisões do ministro, né? E o que está em jogo, e se a previdência, né, e se a revisão da vida toda vai valer para todos, ou será limitada só para quem já entrou com a ação, né? Isso é muito importante a gente acompanhar os próximos passos, né? Então, a decisão da corte pode afetar diretamente o resultado, né, do seu processo. Então, é tão importante que você acompanhe esse julgamento. É muito importante, né? Quando a gente coloca aqui pedacinhos de julgamento, até que já aconteceu, é para as pessoas não ficarem desinformadas. Você talvez já assistiu, mas outra pessoa não assistiu. Por isso, às vezes, acontece aqui de aparecer, né, sessões de julgamento que já aconteceu, é verdade, mas é para não perdermos o foco. Você não pode perder o foco, você que está nessa luta sobre o processo da revisão da vida toda, né? Eu aqui, né, só posso estar junto com vocês nessa torcida, nesse processo moroso, nesse processo que todos que estão, né, nessa luta querem ver o resultado. E o resultado pode acontecer agora no dia 28, né? Mais do que nunca é fundamental, né, conversar com o seu advogado, né, e saber a situação do seu processo, como está o andamento, né? Isso aí é muito importante para todos, né? E eu quero que todos entendam, nós trazemos aqui informação. Informação ela é importante para todos. Desde já agradeço a sua participação, conto com o seu comentário, seu joinha, né? Ajuda a gente aí, por quê? Porque nós estamos nessa luta, na luta sobre esse tema, né, tão importante que é a revisão da vida toda, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa aí seu like, se inscreva no canal, né, participe, deixe seu comentário, isso é muito importante. Mais uma vez, agradeço a todos e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Obrigado.